para o ladrão dizer que tinha sido educado daquele jeito, dizer que vivia num país que era governado por romanos, sendo judeus. Não adiantava nada ele falar que ninguém o repreendeu quando ele era criança, não adiantava. Ali ele estava pagando por algo que ele tinha feito. Mas o interessante é que do lado daquele ladrão estava Jesus. E sabe, eu acho estranho isso, porque, bom, eu estava vindo de carro para cá e uma moto entrou na minha frente. Quando a moto entrou na minha frente, eu dei uma buzinada, eu não aguentei. A moto entrou e eu, sabe, tem aquela buzina que é a buzina só de oi, né? Que é a buzina rápida, você dá um tapinha, buzinou. Mas tem a buzina de rádio, que você aperta e segura, né? Segurou 3 segundos, já é pecado, né? E de repente, eu orando, né? Ouvindo o hino, Senhor, vou para a tua casa, amém, me usa, Senhor, as pessoas precisam ouvir a tua voz. De repente a moto entra, quando a moto entra, eu apertei a buzina com a raiva, e a moto entrou, a moto virou assim, voltou para um lado, e eu olhei assim com aquela cara de bravo, né? Como se eu estivesse xingando, e eu continuei dirigindo e disse, nossa, como é rápido, né? Como a nossa natureza é terrível. Muito rápido a gente já está pecando. Como a gente consegue cair nas tentações de uma maneira tão simples. Às vezes você está sozinho, de repente vem a tentação e você já cai. Às vezes você nem quer fazer e você acaba fazendo. Às vezes você até já decidiu, não faço mais, não vivo mais assim, e de repente você já está caindo de novo. Como nós somos terríveis, pecadores. Como nós somos pessoas fracas. O que eu acho interessante é que na Bíblia, de repente, esse homem que era terrível, pecador e fraco, olha para Jesus e fala, Senhor, apenas lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então responde para ele, eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Como é que pode Jesus ser tão ousado assim, a ponto de pegar um homem que é pecador, um homem que era um assassino, um salteador, um rebelde, um revoltado, simplesmente pelo fato dele dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus olha para ele e fala assim, você está salvo? Eu vou te dizer uma coisa hoje, você está salvo? E de repente ele morre, e a promessa de Jesus não pode voltar atrás, ele é salvo. Como é que pode isso? Alguém que viveu uma vida todinha de erros, de repente, no último momento da sua vida, fala, Senhor, por favor me salve, lembre-te de mim, quando entrares no seu reino, e a pessoa ser salva. Como é que pode? Por que esse ladrão foi salvo? Por que ele pôde estar, ou por que ele poderá ir para o reino de Deus, ou para o paraíso? Ele foi salvo, porque ele se arrependeu. Não há salvação para aquele que não se arrepende. Se você for olhar para a sua vida, você é uma pessoa cheia de vícios, você é uma pessoa cheia de pecados, você prefere mais os prazeres desse mundo do que fazer a vontade de Deus, fala a verdade. Você prefere ir para uma festa do que para uma igreja, para um culto. Você prefere estar com seus amigos do que ler a Bíblia. Você prefere assistir um filme do que fazer uma oração. Você consegue passar 2, 3, 4, 5, 10 horas assistindo seriados, mas não consegue passar 5 minutos lendo a Bíblia. Fala a verdade. Você também é uma pessoa egoísta, que pensa mais em você do que no próximo. Porque se nós não fôssemos egoístas, nós fazíamos o que Jesus disse, pegue toda a sua riqueza e dê aos pobres. Alguém já fez isso? Somos egoístas, nós não pensamos no outro. Você está vendo alguém que está precisando de você? Bom, aí você não pode ajudar. Nós somos maus, somos pecadores, nós somos viciados, nós somos pessoas que precisam desesperadamente de perdão de Deus. Porque somente Ele que pode nos perdoar, porque Ele foi o único perfeito. Nós temos raiva das pessoas, nós somos mal-humorados em alguns momentos,
Às vezes não gostamos nem das pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Pessoas às vezes ficam dias, meses, anos sem conversar com alguém dentro da sua própria casa. Como é que pode alguém assim ser salvo? Como é que pode alguém como eu, como você, pecadores como somos, sermos salvos? Jesus deu salvação para um ladrão na cruz. Ele quer dar a salvação para nós também. Por que ele foi salvo? Porque ele se arrependeu. A Bíblia diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento é ter tristeza pelo pecado. Arrependimento é saber que você está fazendo uma coisa errada e parar de fazer. Por mais que você faça outras coisas, quanto mais perto de Deus você chega, mais pecados você vai abandonando. Mas ele também foi salvo porque, além de se arrepender, ele também creu em Jesus. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você e a sua casa podem ser salvos se você crer no Senhor Jesus. Você se arrepender e crer. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê em Jesus? Você sente tristeza pelo pecado? Ele creu, ele sentiu tristeza, ele se arrependeu e ele se entregou a Jesus. Ali naquela hora não tinha mais nada para ele. Só tinha ele e Jesus. E de repente ele se entrega a Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação sem Jesus. A igreja não pode te salvar. O pastor não pode te salvar. O padre não pode te salvar. Ninguém pode te salvar, a não ser Jesus. Maria não pode te salvar. José não pode te salvar. O Tiago não pode te salvar. Ninguém pode te salvar. A Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Ele aprendeu, ele creu e ele se entregou a Jesus. E ele não conseguia sozinho. Ele descobriu que não era por ele. Não é por você que você vai ser salvo. Você não tem uma vida santa o suficiente para ser salvo. Ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. O ladrão não era, Maria não era, Lázaro não era, Davi não era, Moisés, ninguém. Eu não sou, você não é. Nós não somos bons o suficiente para irmos para o céu. Mas Jesus é bom o suficiente para nos levar para o céu. É por isso que ele pediu a Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Busque em Jesus a salvação, busque em Jesus a transformação. Entregue-se a Jesus, creia em Jesus, busque nele. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Assim como você é, assim como eu sou, vivendo no pecado deliberadamente como nós vivíamos, nós não conseguiremos. Somente quando nós nos entregarmos a Jesus, somente quando nós buscarmos a Jesus. E ele foi salvo porque descobriu que a vida de verdade ele só encontrava em Jesus. Não foi só ele que descobriu isso, Paulo também descobriu. Paulo diz assim para os Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo descobriu que a vida de verdade só tinha sentido se fosse com Jesus. E sem Jesus a vida não tem sentido. A vida é vazia. Sabe o vazio que você sente no coração? Sabe aquela falta, como se estivesse faltando alguma coisa, uma realização, um sonho? O que falta é Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Eu não sei quantos anos você tem, talvez 12, 15, 20, 50.
40, 30, não sei. Mas digamos que você viva aqui nesse mundo 85 anos. Nossa expectativa de vida é um pouquinho menor, mas digamos que você viva 85, a gente vai se aposentar com 70, 75, 70, né? Então, vou ter 15 anos aí para aproveitar bastante a aposentadoria. Digamos que você viva até os 85. Alguém tem mais de 85? Não, né? Digamos que você viva até os 85 anos. E aí você morre, tá? Você morre. E aí você é salvo. E você vai para o céu. E quando você chega lá no céu, você se encontra com Jesus, com os demais salvos. E aí você começa a viver a eternidade. Anos sem fim. 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos. 500 milhões de anos. E aí você vai olhar para trás, você acha que você vai lembrar de 85 anos que você viveu aqui? Depois de 1 milhão de anos lá no céu, você acha que você vai lembrar dos 85 anos que você passou aqui? Dos sofrimentos que você passou, dos momentos de tristeza? Não vai lembrar. Vai ser pouco, vai ser um pó, uma poeira no seu pensamento. Não vai ter espaço para cá. Não tem espaço para os seus sonhos aqui na terra. Não tem espaço para os pecados que você cometeu. Não tem espaço para a casa que você sonhava em comprar. Com os problemas no casamento, com o problema no trabalho. Não tem. Com a falta de dinheiro, isso vai ser tudo passado. Só vai ter a eternidade para você viver com Deus, descobrindo Deus. Outros mundos que Deus criou. É muito rápido. Aquele ladrão, quando estava na cruz, ele entendeu, ele percebeu que tudo que ele tinha vivido até aquele momento tinha sido só ilusão, só passado. Não adiantou se revoltar contra Roma, não adiantou passar aqueles momentos de adrenalina, matando os soldados, salteando, roubando, não adiantou nada. De repente ele se encontra com Jesus, Deus, o único que pode dar a vida eterna, o único que pode dar a salvação. Ele achou estranho porque aquele homem estava apanhando, aquele homem estava morrendo, estava sofrendo, cheio de cravos nas suas mãos, nos seus pés. De repente ele para, no meio do seu sofrimento, para se preocupar com o sofrimento dos outros, e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No meio do seu sofrimento, Jesus parou para pensar no sofrimento dele, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus disse: eu te digo uma coisa, você estará comigo no meu reino, você estará comigo salvo para sempre. Mas ele precisou fazer uma escolha. Ele podia deixar ali e morrer, ter desperdiçado os seus anos de vida, mas ele fez uma escolha. Ele se entregou a Jesus. Ele decidiu ter um novo rumo. Ele decidiu ter a salvação. Bom, eu não conheço você, mas eu sei que você também é um pecador assim como eu. E eu sei que assim como aquele homem que estava ali morrendo, sofrendo, você também precisa de salvação, assim como eu preciso de salvação. E a Bíblia, nós lemos, diz que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você crer em Jesus, você será salvo. Se você se entregar a Jesus e se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Eu gostaria de saber se nessa noite você também gostaria de confessar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de saber se você também quer ser salvo por esse Jesus, quer se entregar a esse Jesus, e quer ter uma nova vida e um novo rumo com esse Jesus. Foi só uma frase, mas mudou a vida de um homem. Quem sabe agora, num diálogo, num momento de conversa entre você e Deus, a sua vida também não é transformada. Então você pode orar agora e pode falar para Deus mudar o rumo da sua vida. Pode fazer essa escolha de viver eternamente com Jesus. Eu gostaria